Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal Arquivo Morto Brasil, canal que foi criado por mim com o objetivo de expor e denunciar casos que foram negligenciados e negados pelas autoridades policiais brasileiras e também pela justiça brasileira. O primeiro conteúdo desse canal se trata do meu caso, que até agora não foi solucionado e muito menos os culpados foram punidos. E eu tive a ideia, com base aí já em outras páginas, em outros canais que têm o mesmo objetivo, de estar expondo esses casos, abrir um canal para expor o meu. Bom, no último vídeo eu fiz comentários a respeito das supostas denúncias do reitor contra mim em 4 órgãos, que eu citei lá nesse vídeo. Mostrei aqui algumas provas que depois serão disponibilizadas em forma de PDF num link. Eu vou disponibilizar todas elas, inclusive as fotos dos dispositivos que eu consegui pegar através de um aparelho aqui que eu adquiri, por conta própria, Tirei do meu próprio bolso e comprei esse aparelho porque estava demais, E são as provas que tanto a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos como a Delegacia de Polícia Civil aqui de Araguaína, Tocantins, na época, não quiseram aceitar. Então eu vou disponibilizar todas as provas documentais que eu tenho, que eu mostrei no último vídeo, e também as provas materiais, que são os pontos e rastreadores que eu consegui capturar através desse aparelho que eu adquiri. Bom, a minha denúncia, a respeito desse caso, do que fizeram comigo, desses crimes que cometeram comigo, não só contra mim, mas contra uma pessoa da minha família que veio a óbito e outras pessoas da minha família, em que uma está em um estado irreversível, de doença, e as outras foram prejudicadas. Enfim, minha filha eu tive que tirar de dentro de casa, por conta da invasão de intimidade, privacidade, como eu já falei aqui, pedofilia cibernética, e que até hoje tem mini câmeras aqui dentro de casa que eu não consegui capturar. E até hoje essas pessoas continuam com a participação direta dessas autoridades que se venderam para elas. Não só a primeira que entrou em contato com o caso, mas creio eu que a segunda também, que é o pessoal da DEIC aqui, que estava prestando até serviço particular, serviço de segurança particular aí para essas pessoas, estavam tendo, participação direta aí nesse monitoramento, e digamos assim, nessa invasão de privacidade e também na perseguição contra mim e contra a minha família, com a intenção de me desestabilizar psicologicamente, ao máximo, para que o discurso deles, de que eu sou uma incapaz mental, seja por esse meio, deles aí comprovado. É isso. Bom, e a minha denúncia, como eu já ia falando, é contra o reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Ayrton Siben, e 2 pessoas de lá que se auto-intitulam professoras, pesquisadoras, mas que não passam, assim como ele, de ladronas e estelionatárias. Elisa Borges de Alcântara Alencar e Andréia Martins Lameirão Mateus, também pessoas aí da mesma universidade, que se auto-intitulam, juntamente com o reitor, como pesquisadores, professores, enfim. A minha denúncia é contra essas 3 pessoas. E só estou expondo dessa forma nesse canal porque o meu caso foi negado,
foi negligenciado em todas as delegacias que eu tive agora, incluindo a última, que foi a PF. Eu fui submetida a situações vexatórias, humilhantes e degradantes. E não tive o direito nem mesmo de me defender. Quando eu cheguei lá, já tinha, na última, né, falando agora sobre a última, né, que foi a PF, unidade aqui de Araguaína, já tinha provas lá forjadas, que eu já expliquei aqui, né, muitas vezes em outros vídeos, como essa prova foi forjada, né, contra mim, e não tive nem mesmo o direito de me defender. Enfim. Bom, gostaria de fazer o apelo mais uma vez às autoridades internacionais de direitos humanos e de defesa dos direitos da mulher que venham em meu auxílio. Peço para que me tirem do país, porque essas pessoas me impossibilitaram de sobreviver aqui dentro do país através dessa perseguição e estão impossibilitando até agora. Através, né, da compra de pessoas, todas as pessoas com quem eu entro em contato, elas vão lá, se utilizam do dinheiro que é fruto do roubo, né, que conseguiram aí fazer através da morte indireta, né, da minha prima, e elas usam esse dinheiro para comprar pessoas, né, de preferência as pessoas com quem eu entro em contato profissional. Vão lá, fazem a oferta, né, se possível fazem uma intriga, uma calúnia, uma difamação a meu respeito, compram a pessoa, colocam a pessoa como laranja no negócio, enfim, toda uma arquitetação, né, como que eu posso dizer, mirabolante, né, e aí fazem propostas sexuais também, colocam uma pessoa aí que é o braço direito do reitor e das duas professoras, um gigolô, é gigolô que fala? Bom, mas no caso dele, ele se utiliza de crime, né? Eu não posso chamar ele de profissional do sexo como as prostitutas do nosso país, que são dignas de respeito, né? Que são muito mais merecedoras de respeito do que essas mulheres que entraram para essa rede de sexo, né? Que o reitor criou junto com essas duas pessoas aí. Bom, eu não vou chamá-lo aqui de profissional do sexo. O reitor se utiliza de um vagabundo que ganha aí o salário, quase que o salário, se não posso dizer aqui que seja exato, né, mas creio eu que sim, o salário de um presidente da República. O reitor se utiliza de um vagabundo que ganha quase das mãos dele, dessas duas pessoas, um salário de um presidente da República, mas que vive de um modo, como que eu posso falar, bastante oculto e velado, para passar aí despercebido como laranja e braço direito nesse negócio aí, nessas duas redes, tanto a de crime organizado como a de sexo. Então ele se utiliza dessa pessoa, vai lá, faz a proposta, tanto financeira como sexual, o encontro, né, todo arquitetado antes, o local, enfim, mini câmeras são instaladas, tem a pessoa da tecnologia que fica a cargo de filmar, né, a pessoa lá que vai entrar para o negócio. Então acontece o encontro íntimo, a pessoa é filmada e depois eles utilizam essas imagens, tanto de homens como de mulheres, para chantageá-las e impedir essas pessoas que elas saiam do negócio ou que abram a boca para denunciá-los. O método que essa pessoa que se auto-intitula reitor com suas duas sócias de crime se utilizam através desses braços direitos, que são Isaías Borges de Souza, ex-aluno aí da universidade, Tatiane Freitas, uma pessoa que se auto-intitula pastora, né, entre outras pessoas que foram recrutadas e que creio eu, né, que tinham também a tarefa de fazer isso, tanto com homens como com mulheres. Inclusive o próprio reitor fez isso aí com a maioria das professoras, não só de dentro da UFNT, mas com mulheres de fora da UFNT. Ele fez isso, ele próprio se deu ao trabalho de fazer isso. O método que eles se utilizam também é esse. Fazem a proposta financeira e aí propõem um encontro íntimo,
filma esse encontro íntimo e depois chantageia as pessoas para que elas não falem, para que elas fiquem de bico fechado e se mantenham no negócio, como laranjas. Enfim, então é isso. E eu falo mais uma vez aqui que só estou expondo esse caso dessa forma aqui porque não foi solucionado. Em breve vou concluir todas as postagens aqui das playlists que ainda faltam, né? Que ainda estão faltando vídeos, né? Em algumas playlists aí que foram criadas por mim. E o caso vai ficar lá marcado como não solucionado, não resolvido, morto e arquivado. E eu só darei continuidade ao canal, como já falei aqui, quando eu conseguir transformá-lo em uma ONG. Bom, esse é um dos objetivos, transformar o canal em uma ONG para que pessoas que, assim como eu, foram vítimas da negligência, da negação, enfim, por parte do Estado brasileiro, tenham a oportunidade, enfim, de falar, de expor, de mostrar provas e de um certo modo, né, fazer a sua denúncia, né, através aqui do YouTube, que é uma plataforma assim bastante democrática, né, e de grande alcance. O objetivo é esse. Bom, e se eu não conseguir transformar o Arquivo Morto Brasil em uma ONG, né, como eu penso, vai ficar mais do que provado, né, o terrorismo do Estado brasileiro, que se nega a fazer o seu papel, que é promover justiça, oferecer segurança pública e, enfim, não cumpre. Tudo muito bonitinho, né, na Constituição brasileira, né, mas na prática, na realidade, né, é bem diferente. E as pessoas que já sofreram a injustiça, que tiveram seus casos negados, arquivados, mortos, né, que foram esquecidos e enterrados, né, eu creio que sentem a mesma indignação que eu sinto, né, a respeito disso tudo, da negligência do Estado brasileiro em oferecer segurança pública e justiça para as pessoas que precisam dela. É isso que eu tenho para falar inicialmente. Vou fazer uma tentativa quando fechar todas as playlists. Vou tentar regularizar, né, o Arquivo Morto Brasil, transformando em uma ONG. Se eu conseguir, né, muito bem. Mas se não conseguir, se tiver alguma retaliação aí por parte do Estado, ou não sei, de alguma autoridade, a gente nunca sabe, né? Enfim, vai estar mais do que provado que é uma retaliação, né, por parte do Estado brasileiro em relação a tudo que eu expus aqui. E gostaria de falar também mais uma coisa. Caso eu apareça morta, caso eu morra de qualquer forma, de modo indireto ou direto, ou caso eu seja assassinada, os responsáveis diretos, digo com todas as letras e palavras aqui, serão as autoridades policiais que entraram em contato com o meu caso e que se negaram a solucioná-lo, a receber provas, enfim, que se negaram a me dar o direito de defesa. Serão também essas 3 pessoas, Ayrton Siben, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. Pessoas essas que estão me perseguindo e se utilizando de pessoas tanto de dentro da UFNT como de fora para me perseguir até hoje. Inclusive se valendo dessas autoridades policiais que se venderam para elas, né, e de autoridades políticas também, que a pedido delas entraram nessa situação, né, e depois foram chantageadas por elas para impedir a justiça de ser feita. Enfim, já falei aqui, tanto autoridades da direita como autoridades da esquerda foram colocadas nessa situação a pedido dessas 3 pessoas e uma ex-autoridade máxima também do país,
foi colocada aí nessa situação, já com esse objetivo que essas pessoas tinham de impedir a justiça de ser feita através de chantagens, entre outras coisas. Então, eu falo aqui novamente, caso eu seja assassinada ou morra de modo indireto ou direto, seja lá de qual modo for, os responsáveis direto pela minha morte serão as autoridades policiais que entraram em contato com o caso e que não solucionaram, mas se venderam para essas pessoas, inclusive passando a me perseguir juntamente com essas pessoas. Essas 3 pessoas, o reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins e suas 2 sócias de crime, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. E também as autoridades políticas que foram colocadas na situação a pedido dessas 3 pessoas. Como eu já falei aqui, ao todo são 5. Uma ex-autoridade máxima do país, que já foi colocada com esse objetivo de impedir a justiça de ser feita, né? E mais 4 autoridades aí. 2, né, da direita e 2 da esquerda. E sendo assim, nenhuma delas me representa, nem da esquerda e nem da direita. Muito menos a que está no poder e muito menos a que saiu. Nenhuma delas me representa. Porque meu caso não é um caso de política, meu caso é um caso de polícia e de justiça. Não foi, não está sendo tratado assim e creio eu que nunca será. Então, sendo assim, nenhuma dessas autoridades do país me representa. Bom, e gostaria de falar também que não é do interesse de nenhuma delas, nem da esquerda nem da direita, que essa situação seja esclarecida, que os culpados sejam punidos na forma da lei, enfim, que tudo que essas pessoas fizeram seja exposto. Não é do interesse nem de Lula e nem de Bolsonaro que essas pessoas paguem pelo crime que elas cometeram. Não é do interesse nem de Lula e nem de Bolsonaro que seus aliados vão parar atrás das grades. Não é do interesse de Lula e nem de Bolsonaro que todos os crimes que essas pessoas cometeram, não só contra mim, porque eu não fui e nem sou a primeira e última vítima dessas pessoas. Antes de mim, elas já tinham feito 6 vítimas. Eu seria a 7ª vítima. Uma pessoa da minha família foi e não volta mais. Então não é do interesse do presidente Lula que essas pessoas aí de dentro da universidade, que são eleitores dele, né, não é do interesse dele que todos os crimes que essas pessoas praticaram, não só dentro da universidade, mas fora dela, seja exposto para todo o Brasil, porque isso sujaria a imagem dele. E muito menos da ex-autoridade máxima, também não é do interesse dele, porque dos principais acusados, é protegido dessa pessoa. E não seria do interesse dele que todos os crimes desse protegido dele, assim como dos protegidos aí do presidente Lula, venha à tona, porque isso sujaria a imagem dele. Enfim, mas eu estou expondo a si mesmo. Creio eu que o dono da plataforma YouTube não vai se vender para essas pessoas, como as outras pessoas com quem eu entrei em contato, incluindo aí as autoridades policiais, se venderam. Creio eu que Mark Zuckerberg, o idealizador do Facebook, também não vai se vender. Muito menos para Bolsonaro e muito menos para Lula. Enfim, por isso eu estou expondo aqui no YouTube. E vou fechar todas as playlists. E meu caso ficará como um caso arquivado, morto, esquecido e enterrado. Mas eu vou dar continuidade ao meu projeto, que é
para que outras pessoas que passaram pela mesma situação, que têm provas não só documentais e materiais, se assim a justiça permitir. A mesma justiça que nega, será que vai permitir? Que negligencia, que arquiva, que submete essas pessoas a um tratamento humilhante, degradante, vexatório, que nem eu fui submetida lá na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos de Goiânia. Será que a justiça vai interferir? Essas pessoas de expor seus casos? Será que vão dificultar para mim? Enfim, questionamentos, né? Mas vamos lá, né? Vamos tentar. Afinal, somos livres. Temos o direito à liberdade nesse país. Eu não tive mais. Eu estou livre. Mas é como se eu tivesse presa. Bem pior. Então é isso, questionamentos aqui que eu tenho aqui para fazer a respeito da justiça brasileira. Eu espero que a justiça brasileira não me impeça de dar voz às outras pessoas que foram vítimas de crimes aí e que tiveram seus casos negligenciados, negados, arquivados, não solucionados, assim como eu tive o meu. É isso que eu tenho para falar. Não é do interesse de nenhum representante máximo do país que esse caso seja exposto, que os crimes que essas pessoas cometeram contra mim seja exposto, porque acabaram transformando isso numa questão política pelo fato de ser uma universidade federal, um órgão federal. Mas aconteceu, foi um crime. E hoje eu vou falar sobre o meu assassinato, que foi arquitetado, sobre o meu possível assassinato, que não deu certo, né, para essas pessoas, que foi arquitetado pelo reitor e suas duas parceiras sexuais e sócias de crime. Foi arquitetado por essas 3 pessoas e seus braços direitos. E nenhum desses representantes aí quer que isso venha à tona. Mas mesmo assim virá. E eu espero que as outras pessoas que entrarem em contato com o meu caso tenham muito cuidado. Tenham muito cuidado, se informem mais. Não sejam tão cegos a respeito dos políticos desse país. Não sejam tão cegos. Espero que acordem para a realidade em que vivemos. Porque assim como 6 pessoas morreram, eu seria a 7ª, né? 6 pessoas morreram de modo indireto através aí dos crimes, né, que essas pessoas aí praticaram contra elas, né? Pode haver aí uma continuação, né? Enfim, eu não sei como que tá, né, o negócio aí lucrativo dessas pessoas. Creio eu que continua a todo vapor. No que depender das autoridades policiais que se venderam e das autoridades políticas, tanto de esquerda como de direita, creio eu que sim, que continua a todo vapor. Esse é o Estado brasileiro. Enfim. Bom,
já falei aqui sobre o objetivo do canal, né? Contra quem é a minha denúncia, porque estou expondo dessa forma. Fiz o apelo na esperança, né, que me tirem do país, enfim. E hoje, nesse vídeo aqui, eu vou falar do meu assassinato, né, que seria executado aí pelo reitor e suas 2 sócias de crime dentro da universidade. Vou falar da motivação, né, da perseguição, que, como eu já falei aqui, inicialmente começou por conta de um segredo que eu sabia, dessas 2 pessoas aí, criminosas, ladronas, estelionatárias, que para mim não são professoras e muito menos pesquisadoras, são ladronas estelionatárias, né? Eu falei que a motivação inicial foi essa, mas depois, né, acabaram cometendo, né, crimes contra outras pessoas da minha família. Enfim, o objetivo era exterminar toda a minha família, né? E levaram uma pessoa a óbito e não queriam, né, que eu descobrisse isso. Mataram ela de modo indireto para roubar, conseguiram, né? E não queriam que eu descobrisse. E aí depois tentaram a todo custo fazer o mesmo comigo, né? Estão tentando até hoje. Bom, como eu já falei aqui em outros vídeos, creio eu que, não sei se em 2 vídeos eu falo ou 3, as invasões dos meus dispositivos começou no ano de 2016. Quem começou essas invasões foi o reitor, Ayrton Siben. Bom, segundo o que eu fiquei sabendo, falaram coisas de mim para ele e o convenceram. Segundo ele, o convenceram, né? Falaram para ele coisas minhas, né? Não sei se ele passou a me ver como uma ameaça, porque, como eu já falei, me usaram também para uma questão política, pelo fato de eu ter um pensamento anarquista. Na época que eu estudava na universidade, eu já tinha esse pensamento, né? Um pensamento anarquista. E aí, segundo o que eu fiquei sabendo, uma professora teria chegado até ele. O nome dessa professora é Valéria Medeiros Reichert. Segundo o que eu fiquei sabendo, a pessoa que convenceu, né, ele invadir meus dispositivos teria sido Valéria. Valéria foi minha professora no curso de letras. Inclusive, eu abro espaço aqui caso ela queira se manifestar, porque até agora nenhum dos professores se manifestou e creio eu que nenhum irá se manifestar. Mas caso ela queira, pelo que eu conheci de Valéria Medeiros, na época lá em que ela ministrava aulas, né, no meu curso lá, parecia ser uma pessoa bastante corajosa, né? E eu gostaria que ela usasse toda aquela coragem, né, que ela tinha naquela época, para que ela se defendesse, se manifestasse, enfim, falasse algo. Estou aberta para um debate, inclusive cara a cara, se ela quiser aparecer, né, para mim pessoalmente, quiser conversar, né, civilizadamente, né, sem se ocultar atrás de aparelhos de ponto de escuta ou de mini câmeras. Valéria Medeiros, você foi minha professora. Se você vê esse vídeo agora, o espaço está aberto para você se manifestar a respeito do assunto, assim como para qualquer outra pessoa de dentro da UFNT e de fora também. Você parecia ser uma mulher, né, bastante corajosa na época em que você ministrou aulas nas turmas, né, em que eu tive aí como aluna sua. O espaço está aberto para você, caso você queira se manifestar, falar algo, inclusive também para me processar, se assim quiser. Se assim você achar
que deve fazer ou que eu devo algo para você. Eu estou esperando, já falei aqui em vários outros vídeos, estou esperando o processo de todas essas pessoas aqui. O espaço está aberto para você, Valéria. Inclusive, caso você queira, né, conversar comigo pessoalmente sobre o assunto. Bom, o que eu sei, né, a princípio, né, de como tudo começou, é isso. Que Valéria teria ido, nessa época, Ayrton Siben não era reitor ainda da universidade, eu não sei nem se ele almejava ser reitor. E a primeira vez que eu vi essa pessoa foi em uma oficina do curso de geografia. Era uma oficina que ele estava oferecendo de um mini curso que falava a respeito de coordenadas geográficas, enfim. Eu só fui, acho que um dia nessa oficina, não fui mais porque eu não gostei da metodologia da aula, não gostei do tema, não aprendi nada, enfim. Só participei um dia dessa oficina e depois o via passar algumas vezes por mim, porque na época eu tomava de conta de um dos laboratórios da universidade, que era justo o laboratório, né, da Valéria Medeiros. Ela tinha me colocado lá como monitora voluntária, para que eu tomasse de conta do local, enfim, e usasse o espaço para estudar, né, enfim, durante o tempo que eu tivesse lá cuidando do local. E algumas vezes ela ligava para mim, né, e pedia que eu caçasse livros para ela, enfim. Eu estava lá como voluntária nesse laboratório nessa época. Foi nessa mesma época que eu o conheci apenas de vista e nessa oficina, somente. Nunca mais tive nenhum tipo de contato, né? A não ser quando eu criei o projeto do livro, que eu já falei aqui, né? O livro da Ponte, que até hoje eu não pude dar continuidade por conta dessa perseguição, que eu cheguei a falar com ele por telefone. Somente essa vez que eu tive contato mesmo, por meio de uma comunicação mesmo direta. E nunca mais. Bom, e aí, até onde eu sei é que Valéria, nessa época, no ano de 2016, teria ido até Ayrton Siben e falado de mim para ele. Agora, o que? Eu não sei, mas creio eu que ele passou a me ver como uma ameaça, pelo fato de eu ter um pensamento anarquista, talvez, não sei. Só sei que ele não era reitor, não sei se ele almejava ser reitor algum dia. Eu só sei que falaram de mim para ele, a pessoa que falou, né, de mim para ele foi essa professora, Valéria Medeiros Reichert, e no ano de 2016, né, ele fez a primeira invasão nos dispositivos de celular e notebook que eu tinha na época, que eu já não tenho mais esses aparelhos comigo, porque depois de um certo tempo, depois que eu conheci as professoras Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, eu passei a desconfiar que realmente meus dispositivos estavam sendo rastreados, monitorados, enfim, que estavam realmente invadidos, e eu passei a trocar com bastante frequência, né? Eu acho que eu cheguei a trocar tanto de notebook como de celular por 3 vezes, enfim. E os aparelhos daquela época não estão mais comigo. Eu vendia, né? Assim, quando eu desconfiava, começava a ter a desconfiança, eu repassava o aparelho para frente, vendia, enfim. E um pouco antes de eu sair da universidade, eu me isolei totalmente, fiquei sem utilizar redes sociais por conta dessa minha desconfiança, que eu já me senti observada, rastreada e monitorada, né? Mas não tinha a menor desconfiança ainda, né, que podia ser essas pessoas. Então é isso, né? A princípio, essa perseguição começou no ano de 2016. Professora Valéria, né, teria falado algo de mim
né, para a pessoa que hoje é reitor, mas que na época não era, né, era apenas um professor. E essa pessoa começou a me perseguir no ano de 2016, invadindo os meus dispositivos, né? E aí depois, quando eu passei a ter aulas com a professora Andréia e com a Elisa, né, essa pessoa já estava me monitorando há bastante tempo e eu não sabia. E aí o que aconteceu? Né, a rede de intriga aumentou. Eu descobri esse segredo de André e Elisa, né, que elas estavam tendo um caso, né, com o ex-aluno Isaías, que inclusive as duas, né, estavam bancando ele, né, enfim. Só que para mim era apenas um segredo, eu não tinha nada a ver com o assunto. Inclusive eu fingia que não sabia nada porque já estavam me perseguindo bastante dentro da universidade e eu já desconfiava que um dos motivos, né, dessa perseguição era porque eu sabia do segredo das duas, que as duas estavam tendo um caso com esse colega meu, né, de turma. E aí, depois de eu conhecer essas duas, a situação piorou bastante para mim dentro da universidade. Eu terminei o curso com 8 anos de atraso, um curso que era para ter terminado dentro de 4 anos, eu levei quase 8 anos para terminar, entre idas e vindas, porque minha mãe, ela tem problemas crônicos de saúde, eu tive que trancar o curso várias vezes para cuidar dela, né? E aí terminei com bastante dificuldade o curso, né? E também por conta de algumas perseguições, né, que teve dentro da universidade em relação a mim depois que eu conheci essas duas pessoas que se auto-intitulam professoras, né? E aí o motivo inicial, creio eu, né, que em relação a Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, né, o motivo inicial foi esse, eu saber, né, que as duas tinha um caso com esse ex-colega meu de sala de aula. Bom, e aí, bem depois, agora recente, né, eu fiz algumas descobertas e já deixei aqui em alguns vídeos, né, o meu posicionamento a respeito, né, de opção sexual, enfim, de escolha, né, pessoal, que... Como que eu posso falar? Eu nunca tive nada contra, né, escolha pessoal de ninguém, muito menos escolha sexual, enfim. E eu creio que quanto mais eu fazia descobertas, né, a respeito dessas pessoas, inclusive em relação a isso, a sexualidade, né, a questões íntimas, familiares, mais essas pessoas tomavam ódio de mim, né, e passavam a me ver como uma pessoa, como que eu posso falar, como uma ameaça, né? Enfim, como uma pessoa que elas queriam de uma certa forma eliminar para que tudo isso não viesse à tona. Bom, uma das descobertas, né, depois disso foi a bissexualidade das duas pessoas que se auto-intitulam professoras, né? Que elas duas são parceiras sexuais, além de serem parceiras sexuais do reitor, são parceiras sexuais também, né, uma da outra. Já falei aqui, acho que ainda não falei, mas falo na biografia de Edson Galo, né, do casamento dele com Elisa, né, e falei também a respeito da espiritualidade, né, de Andréia, que ela esconde, né, a espiritualidade dela, né, de todos, creio eu, que para passar despercebida, né, através desses crimes aí cibernéticos, em que ela se utiliza de uma tecnologia espiã, não só para invadir a intimidade e a privacidade das pessoas, mas para utilizar as práticas espirituais dela, né, para causar danos para essas pessoas e depois cometer crimes. Quais? Além do que ela já comete, que é a invasão de intimidade e privacidade,
né, roubo e estelionato. A verdade é essa. Já deixei bem claro aqui o meu posicionamento a respeito de religião, de práticas espirituais, né? Enfim. Bom, já falei também a respeito do relacionamento dessas duas pessoas com esse ex-aluno, né, que foi a motivação inicial para elas, né, terem dado início aí a essa perseguição que acontecia não só dentro da universidade, mas fora dela também. Eu fui muito perseguida aqui dentro da cidade de Araguaína, Tocantins, né? E cheguei ao ponto de sair fugindo daqui no mês de fevereiro do ano passado. Fez um ano agora, né? Nesse mês de fevereiro agora passado fez um ano que eu saí fugindo aqui do Tocantins por conta da perseguição velada e oculta dessas pessoas. Eu falei do assédio moral também, que essas pessoas cometiam, né, não só contra mim, mas contra toda a turma dentro da universidade, se utilizando aí de algumas pessoas que eram braços direitos delas, né, dentro da universidade. Estou falando agora, repetindo agora também, né, a respeito da perseguição, né, que teve aí, quando foi no ano de 2018, né, que foi o ano que André e Elisa se utilizaram de Mariana Noleto, né, que tem bastante conhecimento tecnológico. O esposo de Mariana Noleto é formado nessa área, creio eu que ele é programador, não sei, eu só sei que ele é da área de tecnologia. E ela entendia bastante de tecnologia e foi a pessoa que invadiu os dispositivos de celular e notebook que eu tinha na época, que já estavam invadidos, que já tinham sido invadidos primeiramente pelo reitor, né, por conta aí de uma coisa aí que falaram para mim, de mim, né, perdão, que falaram de mim para ele, e essa pessoa convenceu ele, né, a fazer isso. Então, a Andréia e Elisa se utilizaram de Mariana Noleto, que era aluna de uma outra professora lá do mestrado da UFNT, né, para fazer essas invasões nos meus dispositivos de celular e notebook. Quando as duas invadiram, o reitor já estava lá há bastante tempo, me observando e me monitorando e me perseguindo e me prejudicando tanto dentro da universidade como fora. E aí o que aconteceu? Bom, creio eu que descobriram, né, por acaso, né, essas duas professoras que ele estava lá, e ele também descobriu que elas estavam lá, resolveram se unir, né, com o objetivo de me tirar a todo custo de dentro da universidade, impedir que eu terminasse meu curso, né, e me prejudicar tanto dentro da universidade como fora dela. E os três se uniram, né, através dessas intrigas aí que já tinham sido formadas dentro da universidade, né, que começou inicialmente com essa professora aí falando de mim, né, para a pessoa aí que na época era professor. E aí só piorou a situação, mais e mais intrigas foram feitas. O reitor passou a ser parceiro sexual das duas pessoas que se auto-intitulam professoras, né? E aí tiveram essa ideia de não só ficar me observando pelo celular e notebook, mas pagaram Isaías Borges de Souza para adentrar aqui a residência aqui onde eu morava na época, que é da minha mãe, né? Para implantar pontos de escuta e mini câmeras espiãs em todos os cômodos da casa, né? E assim eles me observavam não só pelos aparelhos de celular e notebook, mas também pelas mini câmeras e pelos pontos de escuta, porque eu cheguei a um ponto que eu não usava mais celular, eu não usava mais computador, e quando eu não usava esses dois dispositivos, quando eu ficava completamente off, enfim, sem utilizar nenhum meio de comunicação, essas pessoas tinham acesso a mim através dos pontos e através dessas mini câmeras. Era assim que elas faziam. Então, depois que André e Elisa invadiram,
os meus dispositivos no ano de 2018, elas se juntaram ao reitor, né, passaram a ser parceiras sexuais dele, né, e aí pagaram o Isaías para invadir aqui a minha residência, implantar pontos de escuta e mini câmeras. Bom, e aí depois eu terminei o curso com bastante dificuldade, com bastante tempo de atraso, né, como eu já falei. Minha vida dentro da universidade virou um inferno, ficou bastante difícil, mas eu consegui terminar assim mesmo. E aí tiveram acesso a essa prima minha, né, como eu já falei, né, ela tinha tido um ganho aí na Mega, e aí não só os meus aparelhos estavam invadidos, mas passaram a ter interesse, né, nos contatos da minha mãe, né, o celular da minha mãe já estava invadido também, o celular de outras pessoas da família também, né, passou a ser observado, monitorado por essas pessoas, e eles tiveram acesso a essa prima minha, né? Ela tinha tido um ganho, tinha decidido não falar para ninguém, e eles ficaram sabendo primeiro, arquitetaram a morte espiritual dela através do mesmo método que arquitetaram a minha aqui dentro de casa, transmitindo rituais através de pontos de escuta, né? Conseguiram, né, realizar seu intento, roubaram ela depois que ela morreu e utilizaram esse dinheiro para abrir uma rede de crime organizado e outra de sexo. E foi assim, né, que aconteceu. Eu já falei dos braços direitos que tiveram participação direta, né, da morte da minha prima, que foram as pessoas que foram pagas por essas 3 pessoas aí para invadir a residência dela, tanto lá em Xambioá como aqui em Araguaína, Tocantins, e implantar de modo ilegal e criminoso esses dispositivos lá. Tatiane Freitas, pessoa que se auto-intitula pastora, né, mas que era uma parceira sexual do reitor também, e Isaías Borges de Souza, que é o ex-aluno lá da universidade. Bom, e aí depois, né, que conseguiram matar minha prima, o alvo passou a ser minha mãe, porque minha mãe, ela tinha uma economia não milionária, mas tinha uma economia no banco, era mais de 50 mil reais que ela tinha. Não conseguiram, e aí depois que ela conseguiu lá se recuperar lá da doença lá, que ela foi acometida na época, ela passou esse dinheiro para mim. E aí desistiram, creio eu, que de matar ela, né? E tentaram, né, me matar de modo indireto, né, para desviar esse dinheiro aí para eles, porque o da minha prima, né, já tinha ido pro bolso deles, né? E 50 mil, por mais que não fosse milhões, ia ser dividido entre essas pessoas. Era assim que eles faziam depois que eles conseguiam, né, matar as vítimas deles de modo indireto, né, para depois roubar. E aí foi o dinheiro que eu tive que gastar fugindo, né, durante esses 1 ano, tentando sobreviver longe da minha família, em outro estado. Bom, já falei dos participantes diretos, né, de como tudo começou, que foi lá no ano de 2016, quem iniciou as invasões, né, o porquê, né, e depois da entrada de André e Elisa também, que foi no ano de 2018, se juntando ao reitor, né, e recrutando outros professores de dentro da UFNT e pessoas de fora também para se conectar aos meus dispositivos. E tudo isso foi feito através da compra dessas pessoas que foram colocadas como laranjas, né, em uma rede de crime organizado que essas 3 pessoas criaram, e uma rede de sexo cujo objetivo era servir sexualmente tanto essas 2 pessoas aí que se auto-intitulam professoras como o reitor da universidade. E a parte do meu assassinato foi o seguinte:
um pouco antes de eu sair fugindo, que foi no mês de fevereiro do ano passado, um pouco antes de eu sair fugindo aqui de Araguaína dessas 3 pessoas, porque eu já tinha quase certeza de quem eram, né, as pessoas que estavam me perseguindo e o porquê. Eu pensei em ir até a universidade expor essas pessoas publicamente, pessoalmente, por meio de cartazes. Bom, só que nessa época a universidade estava de recesso, estava fechada, e eu tinha imprimido alguns cartazes com fotos tanto do reitor como de André, Elisa, Isaías, enfim, denunciando o que eles estavam fazendo dentro da própria universidade. Eu tive essa ideia, preparei os cartazes e meu plano era ir até a universidade e colar esses cartazes lá, enfim, no meio do caminho também, por toda parte. Bom, como nessa época a universidade ficava a ermo, sem nenhum tipo de segurança, né, eu pensei que eu ia fazer isso com facilidade. Só que chegou até mim um aviso uma noite antes, porque eu ia no dia seguinte. Eu estava pensando em ir lá durante a tarde, eu ia durante o dia e não durante a noite. Mas uma noite antes do dia, né, seguinte, que eu ia lá fazer isso, fazer a exposição dessas pessoas, eu tive um aviso que lá dentro, se eu fosse, tinha uma pessoa lá dentro, não uma, mas várias pessoas que já estavam lá à minha espera para me imobilizar. E enfim, lá, depois que essas pessoas me imobilizassem, enfim, me levariam para um local, creio eu que fechado, não sei se uma sala, não sei. Só sei que lá já estava arquitetado o meu assassinato e o meu estupro, caso eu tivesse ido lá expor essas pessoas da mesma forma que eu expus dentro da cidade de Alto Paraíso de Goiás, e que por conta disso e das autoridades policiais de lá que se venderam, e da cibernética também, da civil daqui que já estava vendida também para essas pessoas, fizeram lá dentro da cidade para que eu saísse de lá e parasse de expor essas pessoas nas ruas, para que elas não ficassem lá dentro, enfim. Mas não adiantou nada, eu tive que sair de dentro da cidade porque impossibilitaram a minha sobrevivência lá, me perseguindo. Por quê? Porque eu estava expondo essas pessoas. Expondo por quê? Porque eu não queria que elas entrassem lá e fizessem comigo a mesma coisa que fizeram em Professor Jamil, apesar da polícia de lá não ter se vendido, né? Que nem essas 3 aí. Enfim. E aí, bom, fiquei sabendo que não era para eu ir. Não era para eu cometer esse ato, fazer essa loucura, porque essas pessoas já estavam com tudo preparado para me assassinar, e lá aconteceria um estupro. Um estupro em que o reitor, Ayrton Siben, juntamente com Isaías Borges de Souza e Ulisses Saraiva da Silva, que são os 2 principais braços direitos dessa pessoa aí, e de suas 2 sócias de crime, né, e parceiras sexuais, né, são pagos aí para fazer. Enfim, e aí chegou até mim o aviso de modo indireto e sem prova material: não vá, porque está sendo arquitetado o seu assassinato lá dentro, e também, antes de assassinarem você, vão estuprar você lá dentro e vão enterrar você lá dentro, no solo da universidade. E quem estava ficando a cargo de cavar o local lá, a cova onde eu seria enterrada? Isaías Borges de Souza, a pedido dessas 3 pessoas. E aí eu não fui. Fiquei amedrontada, eu fiquei apavorada, e foi quando eu decidi sair fugindo de Araguaína, Tocantins. Eu não queria mais ficar aqui. Não queria mais. E aí foi isso. Fiquei sabendo que uma pessoa da tecnologia da UFNT,
que prestava serviço tecnológico criminoso para essas 3 pessoas, tanto dentro da universidade, creio eu que espionando outros alunos que eles consideravam uma potencial ameaça para eles, que creio eu que eu não fui a única pessoa a ser observada, a ser monitorada, creio eu que deve ter mais alunos também que nem vão ficar sabendo que foram, né? Que passaram aí, enfim, que foram observados, monitorados, mas como não eram vistos, né, considerados como uma ameaça, enfim, não sofreram nada por parte dessas pessoas aí, ou sofreram. Enfim, muita coisa a ser investigada. Então, foi isso que aconteceu. Eu recebi esse aviso de modo indireto. A pessoa, quem me avisou, foi Dalton Ferreira, um magista, um ocultista, que foi contratado por essas 3 pessoas no ano de 2020 para fazer rituais de morte e destruição através de um ponto que foi implantado aqui em casa, cujo aparelho foi entregue para ele, para que ele realizasse esses rituais de morte e destruição contra mim. Ele participou ativamente do ano de 2020 até 2023, fazendo rituais de morte e destruição contra mim. Foram feitos aqui na cidade de Araguaína, antes de eu sair fugindo daqui, lá em Professor Jamil e lá em Alto Paraíso de Goiás, com a participação direta da delegada Roniele, que se vendeu para essas 3 pessoas e passou a me perseguir dentro da cidade, junto com o pessoal da cibernética que teve lá. Como que eu posso provar isso? Em uma bela tarde, estava eu no supermercado Fernandes, digitando minha carta de denúncia, exposição e defesa, quando chega o delegado Paulo Ludovico e outra pessoa e se senta ao meu lado. O que ele estava fazendo na cidade? Creio eu que prestando serviço tecnológico criminoso e participando ativamente dos rituais, porque deixou seu cargo, seu posto de trabalho junto com a escrivã, que registrou lá o boletim de ocorrência na época, para se dedicar exclusivamente a essas pessoas. E a escrivã estava lá também na cidade, eu a vi no dia do aniversário da cidade, pessoalmente. Na festa de aniversário da cidade, fazendo o que a escrivã estava fazendo lá? Não sei. A PF não vai querer ir lá no supermercado Fernandes e exigir as filmagens do delegado lá, que teve a cara de pau de sentar ao meu lado, quase ao meu lado, da mesa onde eu estava. Ou vai, PF? Vocês vão? Creio eu que não, porque vocês estiveram lá. Se for a equipe aqui de Araguaína, Tocantins, que foi a equipe que foi comprada, né? Que teve até um agente aí contratado pelos 3 para me assassinar, né? Creio eu que vocês já lavaram as mãos, né? Enfim, não vão querer pegar as filmagens do supermercado ou do dia do aniversário da cidade em que a escrivã Yara Priscila Alves da Silva Furtado estava lá, na festa de aniversário da cidade de Alto Paraíso de Goiás. Então é isso. A pessoa responsável por fazer essa revelação para mim foi Dalton Ferreira, o mago ocultista, né, que prestou aí quase 3 anos de trabalhos ritualísticos e magísticos para essas 3 pessoas, inclusive fazendo trabalhos de morte e destruição para mim, com a intenção de me matar. Ele fez.
e fez dentro da cidade de Alto Paraíso. Foi até lá, a pedido dessas 3 pessoas, para que os rituais continuassem. E eu tenho vários áudios aqui que eu passava para ele. Até hoje não moveu um processo contra mim. E estou expondo ele aqui, porque eu fiquei sabendo que grande parte do dinheiro que foi roubado da minha prima foi para ele também, que era um dos bruxos que prestava serviço espiritual para essas pessoas, quando elas estavam de folga. Porque Andréia é uma sacerdotisa, só que ela esconde isso de todo mundo porque ela se utiliza das práticas espirituais dela para cometer crimes e ela não quer que isso venha à tona. Então é isso que eu tenho para falar. E gostaria aqui de fazer um apelo à comunidade ocultista de todo o Brasil. O espaço está aberto para o Dalton também, mas creio eu que ele não vai querer se pronunciar a respeito, não. Aqui no canal, não. Pode até ser que ele se pronuncie no canal dele, do modo dele, do jeito dele, mas admitir o que ele fez, enfim, ele não vai ser idiota, né, burro, de expor toda a verdade. Vocês sabem por quê? Porque durante os rituais de morte e destruição que eram feitos contra mim, orgias aconteciam do outro lado dos pontos, através dos aparelhos, né, que essas pessoas ficavam aí com eles, transmitindo esses rituais. Ao mesmo tempo em que os rituais eram feitos, orgias aconteciam do outro lado. E quem participava? Os bruxos. Quem participava? O reitor. Quem participava? Suas 2 sócias de crime. Quem participava? As pessoas de dentro e de fora da UFNT que foram recrutadas tanto para a rede de crime organizado como para a rede de sexo. Obrigatoriamente tinha lá uma orientação espiritual, não sei se de Andréia ou de algum outro bruxo, né, que prestou serviço espiritual para essas pessoas, que tinha que acontecer orgias espirituais. Ao mesmo tempo em que era realizado esses rituais de morte e destruição, esses ataques espirituais com a intenção de me matar. Por isso, creio eu que Dalton não vai querer se pronunciar a respeito. Dalton Ferreira. Porque ele sabe que além dele ter cometido um crime de invasão de privacidade e intimidade, e também um crime cibernético, que ele participou também da invasão dos dispositivos que foram destruídos a pedido do reitor, né, lá na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, né, ele não vai querer que as filmagens dele, né, venham à tona. Mas enfim, eu fiquei sabendo que jogaram muita coisa aí na Deep Web dessas pessoas. Deve estar lá esses vídeos do reitor, dessas 2 professoras, entre aspas, dessas 2 pessoas que se auto-intitulam professoras, de pessoas de dentro e de fora da UFNT. Enfim, eu fiquei sabendo que esses vídeos estão, creio eu, que na Deep Web, que estão aí, e uma hora vão vir à tona. É por isso que até agora ninguém moveu nenhum processo contra mim. E ninguém vai admitir aqui o que fez. Mas os vídeos vão provar os crimes que essas pessoas cometeram. E não vai adiantar a autoridade máxima, nem ex-autoridade máxima, defender. Nem pessoas de dentro da universidade, nem de fora. Mas eu deixo aberto aqui o espaço
para a Valéria que eu fiquei sabendo que tinha casado com Dalton Ferreira. Vejam só. Eu não sei se um casamento espiritual, porque várias pessoas de dentro e de fora da UFNT fizeram casamentos espirituais entre elas. Pactos, votos, alianças espirituais, inclusive de lealdade, para que esse caso nunca fosse solucionado, para que elas nunca fossem expostas e muito menos responsabilizadas e punidas pela lei brasileira, por alguma autoridade policial ou da justiça. É isso que eu tenho para falar. O meu assassinato foi arquitetado dentro da universidade pelo reitor Ayrton Siben, por Andréa Martins Lameirão Mateus, Elisa Borges de Alcântara Alencar, com a participação direta de Isaías Borges de Souza, Ulisses Saraiva da Silva. Estaria lá também a pessoa que na época era esposa do reitor, que depois ele se separou dela para casar de modo oculto e velado, um casamento espiritual com a Andréa, e com Elisa. Um fato que ele esconde, também de todas as pessoas, que isso fica somente no oculto entre eles, e foi arquitetado lá por esse motivo, além dos segredos, que eu já sabia, de um apenas que eu sabia, que era o caso que essas duas professoras tinham com esse aluno, com esse ex-colega meu, E depois eu passei a ter certeza que a pessoa que já tinha invadido, quase certeza, que tinha invadido os meus dispositivos, tinha se juntado, a essas duas pessoas aí, essas três pessoas, que no caso Isaías também participou ativamente da invasão dos dispositivos que eu tinha na época. E aí essa foi a motivação. Eu quis expor dentro da universidade os crimes que essas pessoas estavam cometendo contra mim, e elas, desse modo, elas iam impedir me assassinando lá dentro e antes cometendo um estupro. Quem? O reitor e seus braços direitos. André e Elisa, fiquei sabendo que juntamente com a pessoa que era esposa do reitor na época, ficariam somente assistindo e se divertindo, assim como se divertiram durante esses um ano, através da compra das autoridades policiais, da perseguição, através das humilhações a que eu fui submetida nessas delegacias e também nos locais de trabalho em que eu tive tentando sobreviver. E é isso que eu tenho para falar a respeito do assassinato que teria sido executado, caso Dalton Ferreira, um dos magos bruxos ocultistas, que prestou quase 3 anos de serviço espiritual, para essas 3 pessoas, inclusive tentando me matar espiritualmente, que lucrou, com a morte da minha prima, também, foi o responsável por me passar essa informação. E gostaria de falar mais uma vez aqui, o espaço está aberto, porque eu sei que foram vários bruxos, vários ocultistas, magos, pais, mães de santos, enfim. Não foi só o Dalton Ferreira que prestou trabalho, serviço, espiritual, que prestou serviço espiritual, entre aspas, de forma criminosa, porque se valeu de uma tecnologia implantada de modo ilegal e criminoso, dentro da minha casa, sem falar da invasão dos meus dispositivos que foram destruídos pelo delegado Paulo Ludovico Evangelista da Rocha e toda a equipe dele, que entrou em contato, com o caso e com os aparelhos. É isso que eu tenho para falar, uma desonestidade espiritual por parte desses magos, bruxos, ocultistas, porque se valeram de um crime para realizar trabalhos espirituais e lucrar muito através deles. Fiquei sabendo que Dalton estava quase milionário, por conta do roubo aí que eles conseguiram fazer, matando minha prima espiritualmente.
e que ele tinha casado com a professora Valéria Medeiros Reichert, né, lá da UFNT, que foi a pessoa, não sei, né, que convenceu o senhor Ayrton Siben a fazer as primeiras invasões nos meus dispositivos, né? Então é isso que eu tenho para falar, uma grande desonestidade espiritual por parte dessas pessoas, né, que cometeram um crime cibernético, mas não estão sendo tratadas como criminosas, e sim protegidas do Estado, dos políticos, das autoridades policiais que entraram em contato com o caso, que foram colocadas como laranjas, protegidas pelo Estado brasileiro. É isso que eu tenho para falar. Termino o vídeo fazendo o apelo mais uma vez para as autoridades internacionais de defesa dos direitos da mulher e de direitos humanos para que me tirem do Brasil. Agradeço a atenção de todos e darei continuidade aos vídeos das próximas playlists, e vou fechar o caso como arquivo morto, caso não solucionado, morto, esquecido e enterrado, né, mas exposto, e tentarei transformar o canal aqui, essa marca, em uma ONG, se assim o Estado brasileiro permitir. Bom, tenham todos uma ótima noite e fiquem atentos aos próximos vídeos. Muito obrigada.